Olá, nonos anos, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem e que essa quarentena chegue ao fim para que a gente possa voltar às nossas aulas presenciais, né? Hoje o tema da nossa aula é Era Vargas. Separei um texto bem simples para que possamos encerrar, né, o segundo bimestre com grande estilo. O que vocês vão fazer hoje, pessoal? Vão ler o textinho, né, que eu separei e vão responder as seguintes perguntas. Como Getúlio Vargas chegou à presidência do Brasil em 1930? O que foi a Revolução Constitucionalista? Como foi a política e a economia no governo de Vargas? Por que Vargas perdeu o poder em 1945? E na questão número 5, pessoal, vocês vão desenhar essa tabela, né, no caderno e vão preencher com as informações que estão sendo solicitadas. Quem tiver impressora pode imprimir e colar no caderno. Vocês vão procurar as 3 fases do governo Vargas, vão preencher, vão colocar o ano de início, o ano de término e escrever as principais características de cada uma dessas fases, tá? Não se esqueçam de enviar as fotos da atividade para o professor da sua sala. Nono ano A e nono ano B pode mandar para mim, e o nono ano C e D para o professor José Aparecido. Vamos lá? Pessoal, lá no final da década de 30, né? Lembra da política do café com leite, né? Lá no final da década de 30, acaba, né, essa república do café com leite, porque o presidente Washington Luiz, ele recusa indicar um candidato mineiro para o cargo, tá? Ele indica outro paulista, o Júlio Prestes. Então, a oligarquia mineira, o que ela faz? Ela se alia, né, às oligarquias paraibana e gaúcha e lança o Getúlio Vargas, que era gaúcho, para presidente, certo? O Getúlio Vargas, ele entra na disputa eleitoral contra o paulista Júlio Prestes, né, sendo que o Júlio Prestes ele ganha, tá? A eleição. Só que quando o Júlio Prestes vai assumir, né, o poder, antes dele assumir, na verdade, o Getúlio Vargas ele lidera, né, uma rebelião, dá um golpe militar, tá? Impede, né, a posse, né, do presidente eleito, tira o presidente em vigor e entra no poder através de um golpe de Estado em 1930, tá? Então, respondendo a pergunta 1. Como Getúlio Vargas chega à presidência em 1930? Foi por eleições, pessoal? Não, professora. Foi por um golpe de Estado, né? Porque apesar dele ter perdido as eleições, ele se alia, né, à oligarquia mineira e paraibana, né, dá um golpe de Estado e consegue, né, entrar à presidência aí em 1930, tá? Iniciando assim a Era Vargas. Quais são as 3 principais características dessa Era Vargas? Ele centraliza o poder nas mãos dele, tá? Ele governou por 15 anos, tá? Centralizando totalmente o poder nas mãos dele, tá? Inclusive, uma parte desses 15 anos ele instaura uma ditadura no país, chamado Estado Novo, tá? Ele amplia os benefícios dos trabalhadores, inclusive ele que criou a consolidação das leis trabalhistas no Brasil, a CLT, em 1943, e ele cria, né, o Departamento de Política, Imprensa e Propaganda, o DIP, né, ele controla através do uso da propaganda. Sabe a Hora do Brasil, que passa às 7 horas no rádio? Foi o Vargas, né, que criou. Através dessa propaganda política, ele faz com que as massas, né, achem que ele é bem legal. Só que, na verdade, ele era um ditador, né? E ao longo, né, desses 15 anos que ele vai governando o país, ele vai aprimorando, né, sua capacidade de negociação política, tá? Então, ele entra no poder através de um golpe de Estado. Em 1932, no dia 9 de julho, os paulistas, eles começam a pressionar Vargas para que fizesse uma constituição
garantindo assim eleições em 1934, tá? Então essa foi a Revolução Constitucionalista, tá? Em que os paulistas não conseguem ganhar, tá? Essa revolução, Vargas ganha e abafa o movimento, né? Da Revolução Constitucionalista, em que os paulistas, né, querem fazer uma constituição. Pessoal, pergunta 3. Como foi a política e a economia no governo Vargas? Política ditatorial, centralizada, toda em suas mãos, e a economia, uma economia em que ele primava, né, pela manutenção dos recursos nacionais. Porque Vargas perdeu o poder em 1945. Pessoal, Vargas, ele era fascista, tá? Ele era simpatizante do Benito Mussolini, o italiano. Só que durante a Segunda Guerra Mundial, ele foi obrigado, né, a se aliar aos países aliados, ou seja, ele teve que lutar do lado dos Estados Unidos. Então, quando a guerra acabou, essa contradição, o fato dele ser fascista, dele ser um ditador e ter lutado contra as ditaduras que assolaram a Europa durante a Segunda Guerra Mundial, fez com que Vargas, né, perdesse o poder após 15 anos de governo em 1945. E quais são as fases, né, do governo Vargas? Primeira fase, o governo provisório, tá? Que vai de 1930 a 1934, ou seja, do golpe até, né, as eleições de 1934, tá? Segunda fase, o governo constitucional. Ele faz a Constituição, mas ele dá um jeito ali, né, de que não houvesse eleições ali em 1937. Ele dá o golpe e instaura a ditadura do Estado Novo no Brasil, que vai de 1937 a 1945. Então, as fases são governo provisório, de 1930 a 1944, governo constitucional, de 1904 a 1937, Estado Novo, de 1937 a 1945. As características vocês vão procurando no texto e vão completando a tabelinha aí, tá certo, pessoal? Dúvidas, eu vou estar à disposição na quinta-feira no plantão. Um abraço para vocês. Terminando aqui, ó, com a figurinha, né, do Vargas ao centro. Vargas, pessoal, né, um PS aqui, vou abrir um PS. Figura super polêmica, tá? Amado por muitos, odiado por tantos outros, tá? Considerado pai dos ricos e mãe dos pobres, tá? Governou para todos, tá? Ele tentava agradar os pobres, agradar os ricos, por isso que dessa forma ele conseguiu se manter no poder durante 15 anos. Continua o meu parênteses aí, PS número 2. Ele sai do poder em 1945. Em 1950 ele volta, né, nos braços do povo através de eleições, sendo os presidentes aí com uma porcentagem de votação, uma das porcentagens de votação mais alta da história. Eu tô rindo porque eu acho o Vargas um personagem aí hilário, pessoal. Um abraço, até mais.